Antes do intervalo, a gente viu uma reportagem sobre os dados da aposentadoria especial e como o acesso ao benefício ficou mais difícil nos últimos anos. Mas esse assunto também levanta uma discussão mais ampla. Afinal, está mais difícil se aposentar no Brasil como um todo? Para conversar sobre esse cenário, as mudanças também das regras da Previdência e a importância do planejamento financeiro, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Karen Benevento. Karen, seja bem-vinda ao Revista. E eu já começo te perguntando se aposentar está realmente ficando cada vez mais difícil no Brasil. Quais fatores ajudam a explicar esse cenário? Boa noite. Boa noite. Eu acho que sim, sem dúvida está ficando mais difícil. E eu acho que vale a pena uma contextualização de por que, né, isso está acontecendo. O sistema previdenciário, o nosso sistema previdenciário, ele foi construído de uma forma em que aquele que trabalha, ele custeia o benefício de quem, por alguma razão, está fora do sistema, ou porque ele se aposentou, ou porque está gozando de um benefício previdenciário, de um auxílio-doença, ou até de uma licença maternidade. E esses trabalhadores hoje estão ficando cada vez mais escassos, vamos dizer assim. As pessoas estão buscando muito um trabalho informal, estão indo para, como a gente vê, a uberização, até esses programas de entrega, e as pessoas estão deixando de contribuir para o sistema. Então, aquilo que era mantido, né, não só pelos trabalhadores, mas também pelas empresas, através de um emprego formal, isso tem diminuído e o custeio da Previdência ele tem ficado cada vez menor e as pessoas com isso vão ter dificuldade de acessar os benefícios. E, além disso, o brasileiro está vivendo mais, né? Mas isso também significa que vai precisar trabalhar por mais tempo. Sem dúvida, a gente teve uma reforma em 2019 que já previu esse cenário de as pessoas vivendo mais, elas vão passar mais tempo utilizando o sistema. Então, se eu vou viver mais, eu vou precisar que as pessoas que estão trabalhando trabalhem por mais tempo para que elas possam garantir que eu receba, porque o nosso sistema ele não é um sistema de reserva, ele é um sistema atuarial, é um cálculo atuarial. Quem trabalha paga por aquele que não trabalha. À medida que as pessoas vivem mais, elas vão precisar de que este sistema esteja cada vez mais ativo. E a gente está vendo aí essa questão da informalidade afetando isso, né? Que eu acho que é o ponto principal de uma dificuldade do sistema também. E você falou nas mudanças das regras na Previdência, né? Como essas mudanças impactam principalmente os trabalhadores mais jovens, doutora? O jovem, ele vai, aquele jovem que entrou a partir de 2019 no sistema, começou a trabalhar a partir de 2019, ele vai precisar cumprir toda a nova legislação, que esticou um pouco mais as pessoas. Existem algumas formas do Estado lidar com isso, né? Ou ele aumenta o tempo de contribuição das pessoas, ou ele aumenta a quantidade, né? Ele cobra mais contribuições previdenciárias para garantir esse sistema. Na reforma que houve em 2019, o Estado decidiu ampliar o tempo de permanência das pessoas para que, considerando como elas vivem mais, então elas precisam trabalhar mais tempo para elas passarem menos tempo fora do sistema e gozando do benefício previdenciário. Então, o jovem que entra a partir de 2019, ele já vai pegar o sistema na legislação já completa, né? Porque as pessoas que já estavam antes de 2019, elas têm ali vários processos de transição, então elas ainda gozam dos direitos previstos nas legislações anteriores. Agora, doutora, hoje, depender apenas do INSS pode não ser suficiente no futuro, né? Por isso a importância do planejamento financeiro e previdenciário. Como fazer esse planejamento desde o início da carreira? O planejamento, como tudo na vida, é importante, né? E o planejamento previdenciário não deixa de ser tão importante quanto. É um valor expressivo, se a gente for olhar o teto hoje da Previdência, ele está em aproximadamente R$ 8.500. Para uma população que, em média, ganha 3 mil, não é algo que se possa desprezar.
Então, o que o trabalhador ele precisa fazer? Primeiro, ele precisa saber, seja ele um empregado seletista que está ali formalmente no mercado, ele precisa conhecer se as suas contribuições estão sendo recolhidas pelo seu empregador. Existe hoje um sistema unificado que se chama QNIS, que é um sistema que as pessoas podem entrar ali no meu INSS e conferir se as contribuições estão todas registradas, para que quando ela chegue lá na frente, ela não perceba que ela vai precisar ainda de um prazo maior para poder ajustar aqueles valores, para aí que ela vai buscar o porquê que as suas contribuições não constaram ali, porque o sistema é contributivo. Se existe a contribuição e se existe a carência, aí o sistema vai conceder o benefício, mas se não existe, obviamente que o sistema vai recusar. Então, esse é um dos cuidados. Outro cuidado, se a pessoa é um profissional que trabalha como um PJ, que hoje está muito comum no mercado, como ele está contribuindo, ele está se planejando e, obviamente, não só pensar na previdência em si, na Seguridade Social, mas também numa previdência privada para aqueles que conseguem, né, ter esse tipo de planejamento e separar um valor ali para que essa previdência complemente aquilo que já é a aposentadoria ou a previdência do INSS. Doutora, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.